Justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós estamos estudando nos dias de hoje a doutrina da justificação e nos episódios anteriores aprendemos sobre o seu significado, que é a declaração que Deus faz de justo ao homem, além da imputação de inocência àquele que é culpado, e que a justificação ela trata da relação do homem com Deus. É isso? Muito bem. No episódio passado nós começamos falando sobre os aspectos da justificação, dizendo que ela não é alcançada pelas obras da lei, que só é possível pela graça de Deus e que ela se baseia na justiça de Cristo e no seu sangue derramado por nós. E hoje, para concluir esse assunto, nós vamos entender que a justificação é recebida pela fé em Cristo. Mas uma pergunta nos inquieta e temos que fazê-la, que é o seguinte: se a justificação é unicamente pela graça de Deus, como pode o homem ser justificado diante de Deus? A Escritura, meus irmãos, afirma que somos justificados por fé. Portanto, a fé deve ser o meio pelo qual recebemos Cristo e a sua justiça. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 26, que Deus propôs Jesus Cristo para quê? Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. No verso 28, ele diz: concluímos, pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E o mesmo apóstolo ele afirma que Deus ele faz o quê? Verso 28, justifica pela fé a circuncisão, ou seja, os judeus, e por meio da fé a incircuncisão, ou seja, todos que não são judeus. E aí ele diz no versículo 1 do capítulo 5 que somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, meus irmãos, a Escritura ela nunca indica que nós somos justificados por causa da nossa fé. Por isso, a fé é apresentada como a base da justificação. E se assim fosse, a fé teria de ser considerada como uma obra pela qual merecemos a justificação. Mas nas suas epístolas, o apóstolo Paulo sempre se opõe a essa ideia de ver a justificação como, ver a fé como uma obra para a justificação, como nós vamos ler aqui no versículo 5 do capítulo 4, de Romanos. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Esta escritura mesmo dá um golpe mortal à teoria de que o homem pode se justificar por si mesmo. Quando a fé de alguém é imputada como justiça, isso indica que ele deixou de pôr qualquer confiança nas suas próprias obras e confiou somente na misericórdia de Deus para a sua justificação. A escritura em linguagem clara diz em Atos capítulo 13, versículo 39, de tudo que pela lei não pusestes, ser justificados por meio de Jesus Cristo, é justificado todo aquele que crê. Então, o sangue de Jesus Cristo tem poder para salvar cada pecador, mas somente os que creem nele é que são justificados. Tanto o melhor como o pior dos homens precisam ser salvos por simples fé no Senhor Jesus Cristo. Não há diferença quanto à sua necessidade de salvação, nem quanto à maneira pela qual ele alcança a salvação. Todo pecador se acha na mesma condenação e nem a base da sua justificação, nem a condição pela qual recebe a mesma pode ser mudada. Muito bem, o primeiro passo no caminho da justificação é compreender que não é o que Paulo diz ao pastor Tito na sua epístola, por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. O segundo passo é crer naquele que justifica o pecador. Paulo fala aos Gálatas no capítulo 3, verso 22, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Pelo uso das palavras, meus irmãos, fé e crer em relação à justificação, é claro que a fé é o instrumento pelo qual recebemos Jesus Cristo e a sua justiça. Eu devo salientar novamente que não há nenhum conflito entre os ensinos do apóstolo Paulo e Tiago sobre os assuntos de fé e obras. Paulo considera a fé
do ponto de vista de Deus, enquanto Tiago a considera do ponto de vista humano. Contudo, não devemos desprezar as boas obras, porque elas têm o seu lugar e o seu valor na vida do crente. Elas são o resultado da justificação e não o meio da justificação. As boas obras não merecem um favor de Deus na salvação, mas serão recompensadas na vida daquele que é justificado pela graça de Deus. Portanto, eu quero concluir dizendo que o homem é justificado por um ato de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 33, que é Deus quem nos justifica, na base da justiça de Cristo, que ele recebe pela fé. Romanos 5, versículo 1, justificados pela fé, justificados por Deus mediante a fé que há em Cristo Jesus, não é isso? E que se manifesta pelas obras, como Tiago fala no seu capítulo 2 da sua epístola. Muito bem, nós concluímos este assunto e foi uma bênção maravilhosa nós termos apreciado esse assunto. E na semana que vem nós vamos tratar de um outro assunto, que é a adoção. Mas se você não sabe o que é isso, então adote uma criança e você vai começar a entender o que é adoção. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por tocar o meu coração para te conhecer e em Cristo Jesus, pela fé, me justificar da minha culpa, da mancha do pecado com a qual me envolvi e que nada poderia limpar, senão o sangue do teu Cordeiro. Obrigado pelo teu reino santo, do qual me tornas herdeiro e me preparas para ficar eternamente junto de ti. O teu amor me alcançou, a tua graça me faz viver, o teu perdão me justifica, hoje e sempre. Amém, Senhor, minha justiça. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. De graça recebi.